Bom dia, igreja. Desejo a todos um feliz e abençoado sábado e que todos possam sentir a presença de Deus, a sua paz e a sua graça. Agradecer também, reforçar o agradecimento ali à voz da Bel e à bonita mensagem que ela nos trouxe cantada, uma verdadeira oração, que seja uma realidade nas nossas vidas. Nos últimos cultos que tive a oportunidade de partilhar aqui na igreja, falei sobre o santuário e reforço agora que a imagem do santuário é uma imagem complexa no seu conteúdo e no seu significado, mas é simples na sua mensagem final. O santuário terrestre prefigura o plano da salvação, é um plano que contempla o sacrifício de Jesus, a mediação sacerdotal e a consequente obra de intercessão e, por fim, a obra final de expiação e de erradicação do pecado. Todos os que recorrem a este serviço do santuário e que têm o nome escrito no livro da vida serão salvos e verão os seus pecados perdoados e serão justificados pela defesa do nosso advogado e sumo sacerdote. Jesus entra no lugar santíssimo em 1844, de acordo com a profecia de Daniel 8:14. E a obra do juiz investigativo está em curso desde esse momento. O nosso grande sumo sacerdote está no santuário celestial a analisar cada caso dos que têm o nome escrito no livro da vida. Apocalipse 7, 1-3 diz-nos: Vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra seguram os ventos e aguardam que os fiéis filhos de Deus sejam selados, os chamados servos do nosso Deus. E este selamento está relacionado com os nomes que estão escritos no livro da vida. Jesus está no santuário a interceder pelo ser humano até que os livros se fechem. Ainda Apocalipse 15:8 diz-nos: o templo encheu-se com a fumaça da glória do seu poder. Este capítulo de Apocalipse e este versículo especificamente dá-nos a entender que a obra da expiação iniciada no santuário está em curso e a sentença está selada tal como prefigurado no dia da expiação do santuário terrestre. Mas a obra da expiação, ela não termina quando os livros da vida se fecham. A obra da expiação termina com a erradicação do pecado. E ainda neste capítulo 15 de Apocalipse, nós vemos que a multidão dos salvos é descrita como estando junto ao mar de vidro a cantar o cântico do Cordeiro. Portanto, de um lado, os salvos, e por outro lado, vemos também neste capítulo 15 que saem do santuário 7 anjos com as taças da ira de Deus. Há aqui a separação de 2 grupos. O dia e a hora certa nós não sabemos, mas sabemos que quando terminar o juízo investigativo, o destino de todos terá sido decidido e nesse momento todos pertencerão a um destes 2 grupos, justos ou ímpios. Os justos terão a vida eterna, o perdão e a salvação, e os ímpios terão morte interna, condenação e perdição. A nossa escolha é que vai determinar a que grupo é que nós vamos pertencer. Quando terminar o tempo da graça, estará decidido quem é que foi justificado, cujo nome vai permanecer no livro da vida, e quem não foi justificado e não tem o seu nome escrito no livro da vida. Quem recebeu o selo de Deus e quem recebeu o sinal da besta, ou a marca da besta. Neste período de tempo, a graça de Deus já não estará disponível e já o destino de cada um estará decidido de acordo com a escolha que fez. Entre o momento do fim da mediação sacerdotal e a volta de Jesus para resgatar os salvos, haverá um curto período de tempo. É um período de tempo em que os ímpios estão sobre o total domínio do acusador e também neste período de tempo os justos já vão viver sem a intercessão do sumo sacerdote. O sumo sacerdote já finalizou o seu trabalho no santuário celestial.
Daniel 12:1 diz-nos: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. O grande príncipe Miguel, nós não temos dúvidas que é Jesus. E em relação a levantar-se, há várias interpretações em relação a este verbo. Uma interpretação diz que Jesus levanta-se após terminar o seu trabalho de intercessão no sacerdote do templo, no templo celestial. O seu trabalho de intercessão. Outra interpretação, nesta profecia de Daniel e neste contexto específico, na origem do hebraico, esta palavra é usada quer aqui no capítulo 12, levanta-se, portanto a tradução é a mesma, quer no capítulo 12, quer no capítulo 11. E por isso esta interpretação diz-nos que, de acordo com o capítulo 11, vários poderes se levantam, poderes seculares, se levantam para lutar sobretudo contra este poder que vem do alto. E também no capítulo 12, esta palavra que é usada em hebraico, amad, também refere-se a levantar-se com poder. E então esta interpretação diz-nos que Jesus levanta-se com este poder, Miguel, o grande príncipe, levanta-se como comandante, juiz e rei para governar, para garantir o golpe vencedor neste conflito cósmico entre Deus e entre Satanás, entre Miguel e todos os poderes que são movidos pelo maligno. Uma interpretação não invalida a outra, porque Jesus sai do santuário, não é? E então assume este poder. Então as duas interpretações podem coexistir e ser compatíveis. Esse período de tempo entre o fim do juízo investigativo e a volta de Jesus nas nuvens do céu é um período em que o tempo da graça terminou, o período em que já está decidido quem pertence então ao primeiro grupo e quem pertence e quem escolheu, digamos, o segundo grupo, e nesse período diz-nos que haverá um tempo de angústia. E normalmente nós associamos este tempo de angústia ao remanescente, ao povo remanescente. Mas este tempo de angústia não será só para o povo remanescente. O dicionário diz-nos que a angústia representa grande aflição acompanhada de opressão e de tristeza. E os dois grupos vão passar por um período de aflição. Para os justos será um tempo de perseguição e de provas. Terão de lidar com a fúria do dragão. Para os ímpios será um tempo em que beberão do vinho da ira de Deus que será derramado sem mistura, como nos diz Apocalipse 14. Um grupo terá um final feliz e receberá a herança prometida, da qual poderá desfrutar eternamente, e o outro grupo terá também um final triste, eterno. Vão arder no lago de fogo e enxofre. Para os ímpios, o tempo da graça deixa de estar disponível e a correspondente oportunidade de salvação, e iniciam-se então as 7 últimas pragas. Quando o templo se enche de fumaça como sinal da conclusão da obra de intercessão no santuário, já os livros estarão fechados com o nome de cada filho de Deus que aceitou a sua graça. Entramos então num curto período de tempo que dura até a tão ansiada volta de Jesus. Os ímpios, opressores do povo de Deus, vão enfrentar juízo quando Deus executar a estranha obra. Depois de infinita misericórdia e longanimidade, a sua tardia ira terá lugar para bem dos justos. A medida da iniquidade dos ímpios está cheia, nessa altura. Com o tempo, a depravação, a iniquidade, as aberrações que nós vemos hoje no dia-a-dia, ainda há pouco a irmã Manuela falava nisso na sua oração, elas tornam-se aceitáveis e depois passam a ser normais. E quando o ser humano deixa de seguir um padrão de comportamento espiritual e moral baseado na instrução e na vontade divina, que nós temos revelada aqui na Santa Escritura, deixa de haver limites para as ideias e para as consequentes ações perversas que começam a ser praticadas no nosso mundo e que têm vindo a ser praticadas e que se vão agravar cada vez mais. E no tempo de angústia, essas ações serão ainda piores.
Ellen White diz-nos que todos os juízos sobre os homens antes do final do tempo da graça foram misturados com misericórdia. O sangue propiciatório de Cristo tem livrado o pecador de os receber na medida completa da sua culpa. Mas no juízo final, a ira é derramada sem mistura de misericórdia. Naquele tempo, os ímpios vão se lembrar do desprezo que deram à misericórdia divina. Mas a profecia diz claramente que mesmo assim o arrependimento não vai ter lugar para este grupo. Nas 7 últimas pragas ordenadas por uma voz que sai do santuário, Deus mostra ter poder acima de qualquer ser, mas nem assim os ímpios lhe vão render louvor. Estão calcinados, com o coração tão endurecido e obstinado que as provas mais claras do poder e da bondade de Deus não os vão demover da sua escolha de vida. Os ímpios vão enfrentar a anunciada ira de Deus e o seu juízo. As pragas são a resposta do Cordeiro a uma Babilónia perversa que já atingiu os limites da graça divina e que tenta cruelmente destruir o povo de Deus. No mesmo período de tempo, os justos serão perseguidos, tal como Jesus também foi perseguido quando veio em carne a este mundo, apesar de ter vivido uma vida abnegada e sem pecado e uma vida de serviço. Mas ele enfrentou também a perseguição. Neste tempo do fim, o espírito de raiva e de ódio sobre o povo de Deus será ainda mais incentivado pelo acusador. Os justos serão apontados como os culpados pelos males do mundo e pelas dores dos ímpios. Serão cruelmente perseguidos em função disso e terão de lidar com sanções económicas, com a prisão e até com um decreto de morte. Apocalipse 12:2 diz-nos: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Satanás tem pouco tempo. No período de angústia, a sua obra atinge o auge e o seu desespero traduz-se numa intensificação de energias canalizadas para provocar a destruição e para destruir, sobretudo, e perseguir o povo remido. Ele não mete esforços para manter o seu engano e recorre a todos os recursos possíveis e muito, muito criativos. Para nós é difícil de imaginar. Mas apesar de tudo, a confiança do remanescente em Deus vai ser severamente provada, mas vai se manter. Apesar dos ataques desesperados e da perseguição com grande fúria aos que têm o selo de Deus, os santos mantêm-se perseverantes e fiéis aos mandamentos de Deus. Há um medo que os santos vão ter, que os remidos vão ter. Eles vão ter medo de ter pecados que cometeram e dos quais não se tenham arrependido. Porque sabem que se houver pecados dos quais não se tenham arrependido, a salvação não é possível. Têm medo de ter faltas não confessadas e anseiam pelo perdão de Deus. Sentem que não merecem a graça de Deus e sentem o peso dos defeitos do seu caráter. Mas eles não sabem, nesse tempo de angústia, que os seus pecados já foram perdoados e que já está decidida a sua salvação. E os justos, apesar de terem esse medo, eles não se conseguem lembrar de pecados que não tenham confessado. Eles não têm falta alguma por confessar. Ellen White diz: seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo e por isso não os podem trazer à lembrança. Mas apesar de tudo, apesar de toda esta angústia, eles continuam a lutar de joelhos em oração. Reclamam as promessas de perdão do Salvador, aflitos e angustiados. Expõem diante de Deus pela oração incessante o arrependimento que tiveram no passado. Todos os que se esforçam por desculpar ou esconder os seus pecados, permitindo que permaneçam nos livros do céu, sem serem confessados e perdoados, serão vencidos por Satanás. Os que se retardam no preparo para o dia de Deus não o poderão obter no tempo da angústia. Diz-nos o grande conflito na página 620. Não nos poderemos obter o tempo, não poderemos obter perdão no tempo da angústia ou qualquer ocasião posterior, se não nos prepararmos agora. O caso de todos estes é sem esperança, diz-nos Ellen White. No meio da angústia, os justos apoderam-se da força de Deus. Na obra de santificação
e na obra de permitir que o nosso caráter se assemelhe cada vez mais ao de Cristo, é necessário que, conforme nos diz Ellen White também, na nossa fraqueza nos possamos socorrer da força de Deus, na nossa ignorância busquemos a sabedoria de Deus e na nossa indignidade aceitemos e busquemos fervorosamente os méritos de Jesus. Os justos sofrem ansiosos, angustiados e aterrorizados, mas continuam firmes em oração, em luta. Lutam até a exaustão como Jacó fez com Deus. A angústia dos justos no final dos tempos é comparada à angústia de Jacó, quando luta com Deus, mas Jacó prevalece. A boa notícia é que quando as 7 últimas pragas forem derramadas, os que têm o selo de Deus serão poupados. O selo de Deus será a proteção dos salvos. Estas pragas não atingem os selados. Vários versículos de Apocalipse nos dão a entender isso, como Apocalipse 14, 9 e 10 e Apocalipse 16, 12. Dizem-nos que as pragas e a ira de Deus estão guardados para os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. É um tempo de tribulação e perseguição para os salvos, mas neste tempo de tribulação a promessa é clara: livrar-se-á o teu povo. Voltamos a Daniel 12:1, que nos diz que o príncipe Miguel se levanta a favor dos filhos do teu povo. E diz-nos também que naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado no livro. Aqueles que forem fiéis, que se arrependeram, que exerceram a sua fé naquele que derramou o sangue no Calvário, no Cordeiro Imaculado de Deus, portanto, aqueles que vão e que entram no santuário, que usam os serviços do santuário, esses que têm o nome escrito no livro da vida e confirmado pelo sumo sacerdote Jesus, depois do juízo investigativo, esses terão a defesa do príncipe Miguel para os livrar. Não há que temer. Não há que temer se temos o Criador, o Redentor e o Deus Todo-Poderoso a defender-nos. Ele levanta-se em nossa defesa e a vitória está consumada. A vitória é garantida para os que estão no primeiro grupo. Os filhos de Deus, embora sofram algumas privações, não serão abandonados. Enquanto os ímpios sofrem com as pestes e os flagelos, os justos perseguidos têm a garantia do cuidado de Deus. Salmos 91, 3 a 10 diz-nos: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo. A verdade que nós temos nas nossas mãos todos os dias. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É uma linguagem muito carinhosa, irmãos. Deus vai nos cobrir com as suas penas e debaixo das suas asas nós vamos estar em segurança. São as promessas de Deus. Nesta altura os salvos serão motivo de escárnio e zombaria dos ímpios, que estão cegos de rancor e de ódio, mas o Senhor será o nosso refúgio e nenhum mal nos sucederá. Temos ainda mais promessas em Lucas 18:7, diz-nos: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? E em Salmos 34:7 diz-nos: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Anjos rodeiam os santos, tal como contemplavam com ansiedade a crucificação de Jesus. Com paciência, aguardam a ordem do comandante para nos libertar dos perigos. E ainda em Salmos 27:5 diz: Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Este remanescente sente-se profundamente indigno da misericórdia de Deus. Tem medo de não ter os seus pecados confessados e perdoados. Este remanescente sabe que todo o pecado que tem de ser confessado, mas mantém-se firme em oração. Apesar do sentimento de culpa, clamam dia e noite por misericórdia. Os filhos de Deus continuam firmes na fé e intensos na oração, independentemente de verem ou não as suas orações atendidas. Sentem as forças a esmorecer diante de tanta maldade
injustiça e perseguição, mas apoderam-se da força de Deus, no meio da ansiedade, no meio do terror e no meio da angústia que vão viver. O tempo de angústia será realmente um período difícil para o povo de Deus, mas também o será para os ímpios. Na hora de maior aperto, Deus vai intervir em favor do seu povo e vai operar livramento. É só um pouco mais, aguardar com fé e paciência. Por amor dos escolhidos, este tempo de angústia será breve. Ellen White diz-nos: glorioso será o livramento dos que pacientemente esperam pela sua vinda e cujos nomes estão escritos no livro da vida. O povo de Deus vai ouvir uma voz clara e melodiosa a dizer: olhai para cima. E olham fixamente para o céu e veem a glória de Deus e o Filho do Homem sentado sobre o seu trono. Seus lábios ouvem o pedido apresentado ante o seu Pai e os santos anjos: aqueles que me deste, quer que onde estiver, também eles estejam comigo. No Oriente, avista-se uma pequena mancha escura. O povo de Deus fixa os seus olhos nessa mancha, emocionado e solenemente, e essa mancha começa a tornar-se brilhante. E esta luz representa alegria e libertação para uns e vai representar terror e condenação para outros. 2 grupos presenciam este momento: os que oram e dão glória a Deus, os que sentem um alívio e a recompensa da fidelidade a Deus, os que aclamam a vitória. E há outro grupo, os que ficam aterrorizados, pálidos, choram e lamentam-se, aqueles que se escondem, que estão cegos pelos enganos de Satanás. Mas apesar de tudo, não se arrependem das opções ímpias e das escolhas que fizeram. A palavra de Deus em Apocalipse é bem clara: este grupo vai continuar sem arrependimento. A angústia dos santos transforma-se em alegria e a euforia dos ímpios transforma-se em tristeza e terror. Tudo a que agora damos valor será destruído. Palácios, cidades sumptuosas, nada vai resistir. Nem a mais rica nação de todo o mundo vai resistir. Todo o orgulho, toda a riqueza, toda a glória terrena, neste momento não vão valer de nada. Em resumo, fiz aqui um resumo neste quadro para explicar que os justos terão direito então à vida eterna, ao perdão e à salvação. Os ímpios terão direito à morte, condenação e perdição. Os justos terão o selo de Deus, vivem neste período de angústia sem a intercessão do seu sumo sacerdote, mas vão ter a proteção de Deus. Os ímpios vão ter a marca da besta, vão estar sob o total domínio do acusador e vão sofrer os juízos de Deus. Os justos terão um sentimento de indignidade, continuam, apesar de tudo, firmes na fé e oração e apoderam-se da força de Deus. Os ímpios continuam orgulhosos e arrogantes, não se arrependem e continuam obstinados no engano. Os justos vão ter o sentimento de alegria e libertação, os ímpios vão ter o sentimento de terror e de condenação. O remanescente tem a vitória garantida pelos méritos de Jesus. Apocalipse 16:17 diz: está feito. Babilónia foi brindada com o cálice da ira de Deus e os remidos, os que pertencem à Jerusalém espiritual, recebem da fonte da água da vida. Este monte, situado nos Estados Unidos da América, no estado de Washington, chama-se Monte Santa Helena. É um monte com atividade vulcânica. E em 1980, precisamente no dia 18 de maio, esta atividade desencadeou-se com uma força tão forte, tão brutal, que arrancou 390 metros do topo do monte. Destruiu 600 quilómetros de paisagem à volta e matou dezenas de pessoas. Houve sinais. Todos sabiam que aquele era um monte com atividade vulcânica, que teve adormecido durante muitos anos, mais de um século. Mas 2 meses antes de a erupção acontecer, houve um terremoto com várias réplicas. Também, cerca de 2 meses antes, após o terremoto, houve uma explosão de jato de cinza e vapor que subiu a mais de 6.000 metros no ar. E 1 mês antes, em abril,
aparece uma abertura na face norte do monte que aumentava cerca de 1,5 metro por dia. Para os cientistas, esses sinais indicavam claramente uma iminente erupção. As autoridades foram avisadas, providenciaram para que todas as pessoas que habitavam nas imediações fossem evacuadas, cortaram estradas para que fosse impedido o acesso à volta daquele monte, mas algumas pessoas não aceitaram os avisos. Entre elas está este senhor, Harry Truman. Ele morava num chalé em Spirit Lake, no sopé do monte. Recusou-se a ser evacuado. Ele vivia ali há mais de 50 anos e não acreditava que aquela montanha ia destruir aquela paisagem tão bonita. Mesmo assim, as barreiras que foram postas pela autoridade não impediram que algumas pessoas passassem. Algumas pessoas procuraram trilhos e aproximaram-se do monte para poder presenciar aquela atividade vulcânica. Alguns até acamparam na floresta, a pensar que a floresta era segura, mas a floresta oferecia-lhes uma falsa segurança. Quando aquele vulcão eclodiu, houve um helicóptero que sobrevoou aquela área e o piloto, aterrorizado a ver a lava ir de encontro a um grupo que estava à volta do monte, avisou-os para eles se afastarem, mas eles não se afastaram. Ignoraram o aviso. Mais tarde, o piloto teve estas palavras indignadas: "Não pude acreditar. Eu disse a elas o que se aproximava, mas elas simplesmente riram e não fizeram caso." A lava descia por aquele monte abaixo a 80 km por hora. Este senhor, infelizmente, por não ter dado ouvido aos sinais, ele ficou soterrado pela lava, ele e a sua casa. Aquelas pessoas que se riram quando foram avisadas pelo piloto do helicóptero também sentiram pânico e terror. Os sinais e os avisos foram ignorados. Nós não sabemos quando o trabalho do Santuário Celestial será concluído e a sentença final de cada um estará irrevogavelmente selada. Mas os sinais existem. Por enquanto, Deus espera pacientemente por cada decisão de cada precioso filho. Não importa o quão longe cada um de nós tenha ido, o quão ímpio eu me possa sentir. Gostava que vocês marcassem na vossa Bíblia este versículo em 1 João 1,7, que diz: "O sangue de Jesus Cristo purifica-nos de todo o pecado." O sangue de Jesus satisfaz as necessidades para cobrir o meu pecado. Só há um meio para a salvação, e esse único meio é o precioso e poderoso sangue de Jesus. 1 João 1,7 diz-nos: "O sangue de Jesus Cristo purifica-nos de todo o pecado." Nós fazemos parte da multidão dos salvos ou fazemos parte da legião dos perdidos? A porta da graça ainda não se fechou. Está a aguardar pela minha decisão de fé. Não há bens, não há sabedoria, não há instrução, não há satisfação, não há beleza, não há nacionalidade ou etnia que diante do juiz do universo me dê qualquer vantagem no processo de justificação. Diante de Deus nós somos todos iguais e só teremos direito à justificação através dos méritos de Jesus. Quantos é que aceitarão a graça? Quantos entrarão na porta antes que ela se feche? Ou vamos ficar acampados na Babilónia espiritual, a observar e aguardar pelos eventos, à espera que a lava nos alcance a grande velocidade? Ainda há tempo, mas Deus tem de consumar os factos para bem dos justos, que aguardam ansiosamente o seu resgate. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor e vão permanecer no tempo de angústia para nos animarem e para nos protegerem. Os olhos do Senhor estão sobre o seu povo e os seus ouvidos ouvem o nosso clamor. Somos ouro provado no fogo. Que nós possamos aceitar a bênção de Deus. E enquanto a porta da graça não se fecha, ainda há oportunidade. Deixo-vos com este versículo: "O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado." Que assim seja. Amém.